possui a poluição atmosférica, nós temos aqui como grande destaque a questão do efeito estufa. Então, aqui no nosso planeta Terra, aqui, nós temos a presença de uma estufa. Para que ela serve? Porque quando o Sol ele entra na Terra, parte dele volta, mas parte fica retida por conta desse estufa, né? Dessa camada aqui. Isso faz com que as temperaturas elas permaneçam boas para a sobrevivência de vários animais, inclusive o ser humano. Então, o efeito estufa ele é bom para a nossa sobrevivência. Mas o que acontece? Essa camada de estufa aqui, ela é composta por exemplo, o dióxido de carbono e também o metano. Só que com o aumento da industrialização, né, das termoelétricas, da combustão, isso tem gerado bastante acúmulo desses gases. E então você começou a aumentar muito esses gases aqui. Isso fez com que cada vez mais energia ficasse aprisionada aqui perto da Terra, o que gerou aí um aumento da temperatura caracterizada pelo aquecimento global. Outro problema causado pela poluição atmosférica é a presença do buraco na camada de ozônio. A camada de ozônio, ela serve, aqui a Terra, ela serve para filtrar os raios solares. Ou seja, quando o raio solar ele entra na atmosfera, quando ele entra pela estratosfera, no caso, ele está indo em direção à Terra, ele vem em alta quantidade, né? Que é uma ultravioleta. No caso, a UVA e o UVB, né, que a gente conhece tanto. Só que essa camada de ozônio, ela consegue filtrar. Ou seja, antes eu tinha 95%, um valor aproximado, e quando chega próximo aqui da Terra, só tenho agora 5% dessa presença. Ou seja, a camada de ozônio ela serve para filtrar esses raios solares. Agora, qual é a grande questão, né, que causa poluição e causa esse buraco na camada de ozônio? É a presença dos CFCs. CFCs, né, que estão presentes aí nos aerossóis, nos gases refrigeradores, né, do ar-condicionado, essas coisas. O que acontece? O ozônio está aqui, quando ele recebe esse UVA, UVB, né, esses ultravioletas, ele se transforma em oxigênio, em gás oxigênio e em oxigênio, que depois gera novamente o ozônio, ou seja, reconstitui o ozônio e faz com que o ozônio consiga de novo filtrar. Mas quando eu tenho esse CFC, é lançado na atmosfera o cloro. E esse cloro, que é provavelmente aqui, ele serve como catalisador. Por quê? Ele vai entrar na reação e depois ele vai sair. Ele não vai ser consumido. E ele vai, claro, acelerar, né, esse processo. E então, o cloro, quando ele entra em contato aqui, ele reage, né, com o ozônio e ele pega para si o oxigênio. Esse oxigênio aqui, porque ele fica como um radical livre, né? Então, ele está altamente reativo. E fazendo isso, fica então na nossa equação o monóxido de cloro mais o oxigênio. Mas como o cloro ele é um catalisador, então realmente na reação final vai ser o ozônio formando o oxigênio. Ou seja, como eu estou formando o ozônio, ele está formando gás oxigênio, então aos poucos aquilo que era para ser uma camada começa a ter os seus buracos na camada, né? Porque
não vai ter mais ozônio para proteger e filtrar os raios. Agora, a inversão térmica, no caso, ele é um processo natural, só que com o aumento da poluição atmosférica, isso pode causar vários prejuízos para os seres humanos, né? Principalmente problemas relacionados com o trato respiratório. Então, a gente precisa fazer uma relação entre os dias normais, né? Dias comuns. Como é que seria um dia comum? Seria a superfície mais quente, enquanto que o ar mais frio. Só que como a gente sabe, o, o ar frio ele é mais denso. Ele é mais denso, então quer dizer que ele é mais pesado, né? Então ele vai descer. Enquanto que o ar quente, que é menos denso, no caso, ele tende a subir. Então, eu vou ter aqui uma convecção, vou ter aqui um fluxo, né, de ar. Então, se aqui na superfície eu tiver gases poluentes, ele consegue ir para cima, depois descer, então eu consigo assim limpar, vamos dizer, a atmosfera. Mas o que pode acontecer? Agora, dias que não são tão comuns, né? Dias não comuns, eles são representados quando a superfície, no caso, está mais fria e, e o ar está mais quente. Com isso, gente, o ar quente, ele é menos denso, né? Enquanto que o ar frio, ele é muito mais denso. Então, o ar frio, ele nunca vai subir e o ar quente nunca vai descer. Eles vão sempre ficar aqui. Então, como eu não vou ter mais, como esse fluxo aqui de ar ele vai estar bloqueado, então todos os poluentes que eu tiver aqui, todos os poluentes que eu tiver por aqui, eles vão continuar aqui nessa superfície e aí vai dar vários problemas para os seres que vivem aqui na Terra. A chuva ácida ela corresponde a elementos, a substâncias químicas ácidas que, ao entrar em contato com a água, elas formam então uma chuva ácida. Normalmente, né, nós temos uma chuva ácida que é com a presença do dióxido de carbono, que em contato com a água forma um gás carbônico. Só que esse gás carbônico, ele é um ácido fraco, então ele não vai causar grande coisa. Mas quando se tem um lugar poluído, como por exemplo a presença aí do enxofre, que é um elemento do combustível fóssil, e esse enxofre, na forma de trióxido de enxofre, em contato com a água, forma então aí o nosso o ácido sulfúrico, que é um ácido forte, então ele vai causar graves consequências. E além desse poluído, eu também tenho poluído com uma descarga elétrica. Na verdade, com alguma alta energia, porque com uma alta energia aqui para separar a molécula de nitrogênio, né? Porque o nitrogênio, ele tá ali, o gás de nitrogênio, ele tem 3 ligações. Então, é muito difícil de quebrar. Então, para quebrar, eu vou precisar de uma alta energia, geralmente numa descarga elétrica como os raios, ou também no motor a combustão interna, né? No caso dos carros. É por isso que nos carros agora é obrigatório você ter o uso dos catalisadores para diminuir a liberação desses óxidos de nitrogênio, né? Então, o óxido de nitrogênio, que no caso seria o dióxido de nitrogênio, na presença da água, forma aí tanto o ácido nitroso quanto o ácido nítrico, que aí são responsáveis pela chuva ácida.
Agora, outra coisa importante que inclusive já caiu no Enem é o que essa chuva ácida pode causar, né? Quais as consequências dela. Primeiro aí que a gente pode ver é a corrosão, ela forma a corrosão do ferro, que é um elemento aí que ele compõe a maioria das nossas construções, né? Além disso, também eu tenho uma degradação do mármore, ou seja, das estátuas que são feitas de mármore. Você vai gerar aí uma degradação devido ao ácido, né? Da chuva ácida. Além disso, também, né, uma coisa óbvia, vou diminuir o pH do solo, da água, que também vai ser muito ruim para todos os organismos que aí vivem e vão ter que passar por essa adaptação, né? Passar por essa variação de ambiente. Agora, em relação à poluição do solo, a poluição do solo está relacionada a diversos fatores, né? Principalmente a questão da urbanização, que causa aí bastante erosão, porque também você está tirando a vegetação natural para colocar concreto, botar asfalto nessas coisas que prejudica bastante. Também tem a questão da agropecuária, a liberação aí de agrotóxicos, substâncias ruins para o solo, tornando também alguns ácidos, alguns metais, isso também é muito ruim. A questão da mineração, aí pela liberação do mercúrio, né? Essa questão aí do Brumadinho, de Mariana também pode cair. Além disso também, né, o esgoto. Mas o que eu vou tratar aqui é sobre a questão do lixão. Lixão aí é o desgaste, né, ou descarte dos materiais que a gente não vai utilizar mais. E esse lixão, ele geralmente está com bastante presença do chorume, que é um líquido bastante tóxico. E quando ele é liberado diretamente acima do solo, ele causa vários problemas, várias contaminações, tanto de animais, quanto de pessoas, quanto do solo, das águas subterrâneas. Então é um desastre assim, generalizado. Mas para isso, uma solução, né, que eles estão criando agora é o aterro sanitário. O aterro sanitário nada mais é do que um tratamento desse lixo para impedir com que esse chorume aqui ele entre em contato com o solo, com as águas e contamine assim tantas pessoas. Então, o aterro sanitário ele passa por vários processos de tratamentos, dentre eles processo biológico, também químico, físico, a questão aí das filtrações, tem outras filtrações para tirar os micro-organismos, inclusive tem aterro sanitário que transforma o chorume aí em água potável, né? Já tem aí os estudos, água reutilizável. Agora, uma questão aí que também o Enem pode tratar é que nesse lixão ele também é um ambiente propício para a proliferação aí tanto de bactérias, de vírus e também da proliferação da dengue, do aumento da dengue, né? Pelo mosquito Aedes aegypti, né? Que ele vai ficar nesses locais, ele pode se desenvolver nesses locais se tiver água parada e aí trazer várias doenças, né?